já tenho aqui sentadinho ao meu lado, pronto para trabalhar, o Marcelo Bratke, que está com, inclusive está com CD novo, tem coisa, deixa eu mostrar isso aqui antes. Ernesto Nazaré, solo piano works Ernesto Nazaré, com Marcelo Bratke rindo aqui de felicidade, e aqui tem o programa do Carnegie Hall. Tudo bem. Obrigado. Parabéns. Ô Marcelo, ficou todo mundo muito comovido com a história da recuperação dos seus olhos. Pode-se dizer, sem trocadilho, que você está enxergando o mundo com outros olhos? Completamente, pela primeira vez, porque na verdade eu nasci com esse problema. Não é que eu recuperei a visão, eu adquiri uma visão praticamente normal de um dos olhos depois de 44 anos de vida. Que loucura isso. Uma loucura, realmente. E com o outro olho, nada. Isso no outro olho hoje tem 8% de visão, mas eu nasci com 8% de visão nesse olho, que é um olho bom, e 2% de visão nesse outro olho. Eu nasci com uma catarata congênita, que depois teve uma ambliopia severa, e aí eu perdi o nervo óptico desse olho, e eu não sabia o que era enxergar. Então eu nasci com 8% de visão e vivi a vida inteira achando que aquilo era o normal meu, entendeu? Entendi. E isso era uma coisa que te dava uma certa agonia em relação à vida, em relação ao convívio com os outros? Como é que era isso? Ou você encarava numa boa? Eu encarava numa boa. A partir da adolescência eu comecei a me deparar com todos os obstáculos que a vida me apresentou. Porque quando eu era criança, com 2 anos, eu fiz uma operação e aí ficou estagnada a minha condição, ela não tinha como mais melhorar, não tinha cura, na verdade. Então, a minha família preferiu me tratar como se eu fosse uma pessoa normal. Então, eu fui lutando com as minhas armas, entendeu? E achava que aquilo era normal. Aí, na adolescência, na fase adulta, inclusive a minha condição foi piorando e tudo mais, e eu sofri muito com os obstáculos que a vida me deu. Mas, por exemplo, o piano me ajudou muitíssimo, a música me ajudou muito. Claro. Mas assim, por exemplo, no colégio, na adolescência? Por exemplo, eu criava certas armas, certos instrumentos para me ajudar. Todas as mães vinham buscar os seus filhos num pátio. Elas ficavam do outro lado do pátio, como a plateia aqui, e os meninos saíam correndo para ver as mães. Mãe e tal. Eu não via a minha mãe, então, mas eu saía correndo do mesmo jeito. Eu falava, mãe, e não achava a minha, entendeu? Então eu falei, mãe, por favor, faz o seguinte, coloca um pullover fosforescente vermelho, que pelo menos eu vejo aquela mancha ali de longe, e aí, vou na direção. Mãe, vinha e pá, pegava, entendeu? Se tivesse outra mãe com pullover vermelho, eu ficava... Trocava de mãe. Podia trocar de mãe, exatamente. Então eu bolava essas coisinhas, entendeu? Que de repente viraram coisas mais importantes depois de um certo tempo, e fui me virando. Em relação à sua mulher, que aliás eu acho que está aqui na plateia... Ali, agora eu posso ver de longe. E que é artista plástica, né? E você já teve já se equivocou em relação à sua mulher, isso já depois de casado, hein? Em coisas assim, por exemplo, uma vez a gente estava na academia de ginástica. E a Marianita? Eu e ela, exatamente, a Marianita Luzatti. E ela estava fazendo abdominais. Eu falei, olha um minutinho que eu vou dar um telefonema e já volto. Dei o telefonema, era urgente. Falei, Marianita, vamos embora. Voltei onde ela estava, tinha outra pessoa fazendo abdominal. Eu, Marianita, vamos embora. Era uma japonesa. E eu chamando a japonesa, achando que era a Marianita. E levou para casa a japonesa ou não? Não deixaram isso acontecer. A Marianita veio e intercedeu a tempo. Agora, é curioso, porque é um assunto que eu acho que, bom, você já teve aqui, a gente já conversou, você já deu aqui várias canjas, já demonstrando o seu imenso talento, mas é um assunto que você não abordava com muita tranquilidade, não é? Você nunca falava do problema, né? Sim, eu na verdade, entre aspas, eu mentia para as pessoas. Eu falava que eu enxergava mal, que eu tinha um certo defeito na visão, mas eu não queria que soubessem que a coisa era violenta mesmo. Aliás, só eu mesmo soube que era realmente violenta quando eu operei os olhos e vi o mundo pela primeira vez, né? Quando tirou o curativo? Exatamente. E qual é a sensação que dá isso? A sensação é indescritível, Jô, porque eu realmente vi um mundo que eu não sabia que era desse jeito. Eu não sabia que nada era, por exemplo, uma maçaneta, um tijolo,
um pedaço de madeira, era muito emocional a sensação, era muito... Uma flor. Emocionante. Uma flor, eu achava que, quando eu vi o primeiro jardim, que a gente saiu do hospital, eu falei, mas isso, o que é isso? É feito pelo homem essa coisa? É plástico? O que é isso? Demorei muito para reconhecer as coisas que eu já conhecia, inclusive. E, bom, e evidentemente que aí há também uma reação emocional muito grande, quer dizer, você deve ter ficado muito emocionado. Muito. Logo nos primeiros dias, né? Há quanto tempo isso aconteceu? Olha, fazem 4 anos, demorou 1 ano para me acostumar, mas eu vou te dizer a verdade, eu não estou acostumado até agora. Quando eu olho, por exemplo, a plateia aqui, uma coisa interessante, a plateia para mim era uma coisa escura, que eu não enxergava e que eu não sabia se tinha gente ou se não tinha quando eu entrava no teatro, né? Entendi. E mesmo quando eu vim aqui dar algumas palhinhas para você, eu vi essa plateia, me dava medo, uma adrenalina, entendeu? Aí o primeiro concerto que eu fiz depois que eu operei foi no Carnegie Hall em Nova York. Eu entrei com aquele medo de sempre, aquela adrenalina, e eu olhei para as pessoas e estavam sorrindo, as pessoas como vocês, entendeu? Estava todo mundo alegre, eu falei, pô, eles estão do meu lado, né? Então era assim, vários detalhes muito legais. E até hoje eu não estou acostumado. Quando eu estou dormindo e meio que penso que vou acordar com os olhos fechados ainda, eu falo, vou acordar, será que vai ter aquela cor, aquela vibração, aqueles detalhes mesmo, ou será que vai dar errado? Aí eu abro o olho e é sempre uma coisa muito legal. Em relação aos sonhos, o que acontece? Mudou alguma coisa quando você está dormindo? Os sonhos são muito opacos e apagados, muito parecidos com a visão antiga. Na minha inconsciência... Ainda tem uma imagem? Exatamente, ainda a imagem antiga. Quando eu me lembro, quando eu me recordo de coisas, por exemplo, eu vejo essas cores, esses detalhes, todos vocês aqui, você, tudo... se eu me lembro daqui a uma semana dessa coisa, eu ainda me lembro com aqueles olhos muito limitados. Mas você sabe que eu sou gordo, né? Quer dizer, eu emagreci, mas... Eu vi. Mas você viu uma mancha gorda e agora... Tá um boneco. Agora vê um menos gordo. Nada disso. Mas é impressionante isso, sobretudo, quer dizer, não só a aceitação, como o antes da aceitação, que era uma coisa que, obviamente, não era totalmente resolvida para você, né? O fato de não enxergar. Não. E você dirigia? Durante um tempo eu dirigi, foi arranjada uma carta, nem devia contar essas histórias, eu tive inclusive um acidente grave, eu dirigia com muito cuidado, mas a minha mulher, que era minha namorada na época, às vezes pegava na direção, quando eu falava, quando o farol batia no meu olho, por exemplo, eu ficava totalmente cego e tal, e eu via as manchas, que eram os carros, e dava para me virar um pouquinho, entendeu? Sim, porque tem bafômetro, mas não tinha olhômetro, né? Exatamente, quer dizer, exatamente. Ninguém ia te parar por causa disso, mas era um perigo constante, né? Eu me arrependo muito e parei logo, entendeu? Sim. Mas... Você sabe que tem uma experiência do Ray Charles, que queria muito guiar, aí um dia comprou uma Ferrari, ele e o filho dele guiando, né? Aí chegou uma hora que ele disse assim, eu quero sentir o fato de estar dirigindo um carro. Ele trocou de lugar com o filho e o filho andou um pouco e subiu numa calçada, enfim, deu uma resvalada qualquer e sirene atrás, imediatamente eles trocaram de lugar. Quando a polícia chegou, ele disse assim, não, mas não era eu que estava guiando, era o meu pai. E o Ray Charles falou, eu? Como eu? Eu sou cego, como é que eu podia estar guiando? E o filho tomou uma multa no lugar dele. Depois ele fez a mesma experiência numa casa de campo, e aí, claro, que bateu numa árvore, porque não tem o menor... Mas deve ser realmente uma vontade, uma necessidade de sentir o que é aquilo, né? De dirigir um carro, de guiar. Tudo. A vida era muito limitada e as sensações... através da música eu consegui ter uma vida normal e me projetar mesmo como ser humano, entendeu? Porque se não fosse a música, eu acho que a coisa não ia ser tão fácil. E esportes? Você chegou a jogar futebol ou não? Não, eu jogava técnico futebol... podia ser, não tem o menor problema. Técnico não dava problema. Não, eu era um motivo de tiração de sarro dos garotos e tudo mais. Claro que eu não era escolhido nem nada, eu não era muito popular. Aliás, eu era o menos popular da classe e no meu primeiro concerto, de repente eu fiquei o cara mais popular da escola, entendeu? Então, foi essa história que me ajudou muito. A música foi assim, a grande salvação